muito importante também os pais prestarem atenção na alimentação dos filhos, aquele lanchinho, a merenda. Por isso nós vamos receber aqui no estúdio a nutricionista Rosani Sarmento. É isso, Rosani Sarmento? Bom dia, Rosani. Bom dia, bom dia. Tão importante a hora do lanche, não é? Com então certeza. Os pais devem ter cuidado na hora de preparar para levar para a escola uma alimentação saudável, porque senão sabe o que acontece? As crianças chegam na escola, só querem ir na cantina comer hambúrguer, refrigerante, e aí perde saúde, ganha peso. Qual é a dica que você tem então para dar para os pais? Bom, basicamente que a gente deve, as pequenas refeições, elas devem ser, principalmente na idade infantil, elas devem ser compostas de uma fonte de proteína e de preferência que seja rica em cálcio. Dá um exemplo pra gente então. Então, olha, nós montamos aqui 3 kits, né? Então aqui nós temos um leite com cereal, Seria a proteína, né? Seria a proteína e rica em cálcio. Aqui a gente tem um exemplo que seria um iogurte, qualquer iogurte, né? Você pode fazer em casa, como pode ser industrializado, de boa qualidade. Certo. E aqui nós colocamos o queijo, né? De preferência, sempre um queijo branco, um queijo com baixo valor de gorduras, de sódio, de sal, que também pode ser substituído, por exemplo, por um requeijão light, né? Uma coisa bem sem gordura. Essas seriam as opções de proteína. Exatamente. O que mais? E no lanche também, você deve ter, principalmente, né, que a gente está voltando muito para o público infantil, uma fonte de carboidrato, de preferência carboidratos complexos. Então aqui a gente fala de um bolo simples, sem cobertura, sem recheio. Aqui nós temos alguns exemplos de biscoito, passando pelo biscoito salgado, doce. Aí são opções, né, Rosani? Exatamente. Você pode dar o bolo ou o biscoito. E aqui no caso o pão. Aqui nós temos um sanduichinho e nós utilizamos um pãozinho, que pode ser qualquer pão, aquele de preferência do seu filho, aquele que você tem mais disponível em casa, você pode também estar variando. E também é muito importante, nos pequenos lanches, você está oferecendo vitaminas e minerais. Rosani, em outras palavras, de uma forma bem simples, não vou dizer o que pode e o que não pode, porque tudo pode se houver equilíbrio, a gente estava conversando até um pouquinho antes sobre isso. O que é mais indicado, o que é menos indicado? Essa mesa aqui que você mostrou pra gente, que tem as frutas secas, isso é o que deve, é o indicado. Exato. Me mostra o que não deve, que ó, a lancheira das crianças está cheia às vezes. Montamos aqui também algum exemplo daquilo que não é recomendado, né? Então a gente fala nos refrigerantes, a gente fala nos achocolatados por conta do alto teor de açúcares, de gorduras, a gente fala dos sucos industrializados, a gente fala dos snacks, que são aqueles biscoitos muito ricos em gorduras, Você tocou num ponto tão importante, Rosani, porque você falou dos sucos industrializados. É muito mais prático, não é? Colocar ali na merendeira aquele suquinho que já vem pronto. Muitas vezes os pais têm preguiça de espremer uma fruta. Isso é tão importante, né? A fruta ali, como você está mostrando aqui, é importante que a criança leve uma fruta. Mas se ela não gosta de comer maçã, se ela não gosta de comer pera, não podia fazer um suquinho natural? Sim, você pode mandar um suco natural, mas você também tem no mercado sucos de boa qualidade. É importante, no caso, quem vai comprar esse alimento, ler o rótulo, né? Mais uma vez, a história do ler o rótulo. Leva a lupa lá para o supermercado, né? Porque ainda tem que ser dessa maneira. Por exemplo, isso aqui a gente está dando um exemplo de um suco que ele é suco mesmo de fruta, que pode ser puro, pode ser com soja, né? O que você deve evitar são aqueles sucos artificiais. Mariana, olha que pergunta interessante, que vem aqui quase da sua xará, Rosani. A Rosane, ela pergunta o seguinte, ela é da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela pergunta: ok, tudo bem, mas como eu faço para competir com todas as guloseimas que são oferecidas na cantina da escola particular? É uma ótima pergunta. Na minha época, por exemplo, tinha salgadinho, tinha pastel, que é fritura. Brownie. É difícil, brownie, né? É difícil competir. É o dia a dia. Tá? É o exemplo dentro de casa, é a família utilizando esses alimentos. Por exemplo, quando a gente coloca ali aquele pratinho que a gente coloca as frutas secas, ela pode servir como um bom exemplo na hora que a criança está vendo uma televisão, você vai ao cinema, ao invés de estar oferecendo um snack, um alimento mais gorduroso, você tem em casa sempre uma frutinha seca, você tem uma fruta. E nesse dia a dia, aos poucos, a criança vai criando esse hábito.
Lembrando que tem uma lei recente, né, Roseni, que as escolas, elas são proibidas de oferecer aos alunos alimentos muito gordurosos. E por falar nisso, tem muitos alimentos que vem ali escrito na embalagem, sem gordura trans. O que isso quer dizer? Isso é melhor, pior? Sim. O pai comprando um alimento que não tem gordura trans, ele está oferecendo um bom alimento saudável para o filho? Quando você fala que esse alimento não tem a gordura trans, com certeza a qualidade desse alimento é melhor. Mas não é só isso, a gente tem que observar. Todos aqueles alimentos que são muito coloridos e que têm muitos aditivos, sabores artificiais, muito sal, eles não são recomendados. Porque hoje, infelizmente, as crianças estão desenvolvendo já na primeira idade aquelas doenças que só ocorriam antes na terceira idade por conta dessa sobrecarga dos aditivos químicos, os sódios, os corantes. Roseni, eu estou experimentando, é tão gostoso. Fruta seca, por exemplo, como essa, olha, tem banana passa, tem uva passa. Isso é o que? É uma maçã desidratada. Gente, é uma delícia, olha, é um alimento desidratado e você come, ele tem a mesma textura, por exemplo, de você comer um salgadinho chips, por exemplo. Exatamente, ele mantém a crocância e ele mantém o sabor doce, que a criança gosta muito. Porque quando você desidrata uma fruta, você concentra esses nutrientes, você entendeu? Então ele fica doce, o que é muito bom. Roseni, eu tenho uma dúvida, como mãe, estou cheia de dúvidas aproveitando aqui, né? É muito comum também a gente encontrar agora no mercado farinha integral, até de biscoitos recheados. Isso é melhor, é pior, resolve? No ponto de vista da farinha, sim. Mas se esse biscoito ele é recheado, ele já não passa a não ser a melhor escolha. Agora, é muito importante que a gente diga o seguinte: essas escolhas que a gente está colocando, né, não são para o dia a dia. No dia a dia, o ideal é você realmente manter uma alimentação saudável. Agora, uma vez por semana, né, você sair com seu filho, né, e fazer um lanchinho, e aí ele vai querer um alimentinho diferente, que é aquele que o amiguinho come também. Então dá pra gente ter um lanchinho da bobagem. Tá aí. Muito obrigada, Roseni Sarmento, pelas dicas.